Eu vim para o sindicato em 89, aí fiz uma gestão de 91 a 94 na Regional Centro Novo. E depois de 94 a 98 eu fui secretária de Finanças, junto com o Ricardo Perzoini. O Ricardo Perzoini era presidente, o Renato Silva era secretário-geral e eu fui secretária de Finanças durante 4 anos. Depois de 4 anos, eu fiquei mais 2 anos na diretoria executiva, mas sem pasta. E aí, nessa época, o Ricardo e o Renato pensavam muito em expandir a atuação do sindicato. A gente pensava que a gente não tinha controle dos meios de comunicação, a gente dependia da imprensa tradicional. Então, a gente começou a pensar em bolar uma revista, que o grande mentor e quem levou muito à frente a revista foi o Luiz Cláudio, né, e o Paulo Salvador como secretário de imprensa na época. E esse projeto nasceu e a gente estava, nessa época também, reestruturando a Bangraf, né? A gente tinha uma gráfica pequena, né? E a gente, às vezes, tinha dificuldade de fazer impressão da folha bancária e, às vezes, dependendo do conteúdo, as gráficas boicotavam, não queriam imprimir a folha bancária. Então, a Bangraf já existia, mas era de pequeno porte, né? E, nessa época, a gente começou a pensar numa coisa maior, de ter uma autonomia, né, de impressão de jornais, revistas. E aí houve um investimento muito pesado na Bangraf, né? E foi aí no ano de 2000 que o João Vacário, acho que era o João Vacário, acho que presidente, me convidou para ir administrar a gráfica. A gente chegou a ter 120 funcionários, né? Chegou a ser uma das maiores gráficas de São Paulo, muitas vezes concorrendo com a gráfica Plural, que é da Folha de São Paulo até hoje. E aí a gente partiu para o mercado mesmo. A gente fazia o trabalho dos sindicatos, os jornais, as revistas, e o tempo que sobrava, ocioso das máquinas, porque a gente comprou máquinas de ponta, né? Grandes máquinas de impressão. E elas são brasileiras ou vieram? Não, elas tudo de fora, na sua maioria da Alemanha. E aí a gente começou a concorrer com as grandes gráficas de São Paulo. E aí também começamos a ter problema, porque eles começaram a achar que não estava certo, que gráfica de sindicato não pagava imposto, que tinha benesses, que não era verdade. A gente pagava todos os impostos, assim como funcionam as gráficas de igreja. A gráfica de igreja também funciona, né? E pagando os impostos. E a gente tinha todos os funcionários registrados, pagando os direitos. E, inclusive, foi aumentando o prédio, né? Porque a gente ficava lá no Sacomã, um prédio pequeno, e a gente comprou outro terreno, e virou 5.000 metros quadrados, né? E fomos comprando máquinas até atingir o topo. A gente chegou a ser a terceira gráfica em termos de faturamento de São Paulo, o que nos dava uma autonomia financeira, porque a gente, na época, também defendia o fim do imposto sindical, né? Já na época a gente defendia o fim do imposto sindical. E foi assim que a gente foi montando a gráfica, chegou a ter 150 funcionários diretos, né? Fora os indiretos, pessoal de transporte, vendedores, era uma equipe bastante robusta na época. Eu fiquei 20 anos, né? 20 anos na gráfica. Com a questão da informática, essas coisas de redes sociais, de internet, o que aconteceu? As pessoas passaram a comprar poucas coisas impressas, né? O que eu sempre dizia, quem que hoje vai numa banca comprar uma revista de fofoca, uma revista de receitas, você pega o celular, você tem tudo lá. Inclusive, hoje os grandes supermercados mandam os folhetos para o seu celular, se você for cadastrado lá. As ofertas, não tem mais quase ninguém que faça impressão. E na época a gente fazia muita revista, fazia revistas para a Editora Abril, para
própria Plural, que era a revista da Folha. E aí isso foi reduzindo, a gente foi reduzindo o número de funcionários também, foi caindo, o próprio sindicato deixou de fazer a folha bancária diária, né, passou a 2 vezes por semana. E a revista dos bancários, como era um projeto que envolvia alguns sindicatos, começou a ter também problemas de dinheiro mesmo, porque não eram todos os sindicatos que conseguiam contribuir, né? E aí também deixou de ser impressa, passou a ser eletrônica, né? E a gente imprimia, inclusive, a revista Fórum, chegava a imprimir a revista Fórum, a revista Carta Capital, e todas essas editoras também foram deixando de fazer impressão, porque financeiramente já não era mais viável. E aí chegou no ano quando veio a pandemia, a Bangraf ainda tinha, com bem menos número de funcionários. Quando veio a pandemia, a gente também parou, né? Parou praticamente por 1 ano, e honrando todos os compromissos, pagando funcionário, tudo. Mas a gente chegou à conclusão que era um projeto que já não era mais viável, né? Então, a gente, no ano de 2021, a gente resolveu fechar de vez a gráfica. Mas foi um projeto bem bonito, muito arrojado, muito interessante.